eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um das leituras do mês. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo aquilo que eu li durante o mês de setembro. Minha primeira leitura do mês foi extremamente surpreendente, acabou configurando na melhor leitura que eu fiz até agora no ano. Foi um livro que realmente mexeu comigo, que me surpreendeu ao máximo e que agora eu tô recomendando pra todo mundo e que inclusive foi lançado oficialmente na última semana e que tá tendo promoção dele no blog. No caso, estou falando de Mentirosos, da E. Lockhart. Eu tô aqui com a prova do livro, então essa não é a capa oficial dele. A capa é aquela que são 4 pessoas de costas, uma capa meio borrada. Então não é essa capa aqui oficial. Mentirosos vai contar a história da família Sinclair, que é uma família tradicional americana. Todos os anos a família tem a tradição de passar o verão inteiro na ilha da família, né? Que foi construída a partir da fortuna que o avô conquistou. E a história toda é acompanhada pelo ponto de vista da Cadence, que é a protagonista. Então nós temos a história contada em primeira pessoa pela visão dela. Quando ela tem 15 anos, alguma coisa acontece ali na ilha e a Cadence acaba perdendo a memória. Ela não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu naquele ano. Ela passa os 2 anos seguintes, então, com amnésia, com depressão, com fortes dores de cabeça e sem entender o que aconteceu ali na ilha com toda a família dela. Quando ela tem 16 anos, que é um ano após, então, isso que aconteceu, que a gente não sabe exatamente o que, ela não retorna à ilha, ela só retorna um ano depois. E quando ela retorna, ela tenta entender, então, o que realmente aconteceu. O livro, ele me surpreendeu porque a escrita da autora é muito envolvente, é muito poética. Ela é tão poética que você tem momentos em que ela desmembra os parágrafos como se eles estivessem em versos. E a escrita é tão intensa, ela é tão... Enfim, não tem como você não se envolver, não se encantar com as palavras dela, com a maneira de como ela consegue colocar tão bem os sentimentos da personagem. É um livro muito inteligente, muito bem construído, e a história toda me surpreendeu porque a autora, ela consegue muito bem te encaminhar para um ponto sem que você entenda o que está acontecendo, qual é a verdade ali na história. Então, não dá pra eu falar muito dele sem eu revelar o livro pra vocês. Mas é um livro que eu li, assim, em pouquíssimas horas, porque eu sentei e comecei a ler, não consegui parar de ler. E quando ele terminou, eu fiquei em choque. Eu falei, eu não acredito que eu li isso. A minha vontade foi de simplesmente pegar o livro e começar a ler tudo de novo. Eu tenho certeza que se eu fizesse a leitura agora, eu faria com outros olhos. E a minha vontade foi de começar a ler o livro de novo no momento que eu fechei a última página. Então o que eu posso dizer pra vocês é parem o que vocês estiverem fazendo e vão ler esse livro, porque ele é muito bom. E quem quiser, aproveita que tá dando promoção dele no blog. O outro livro que eu li era um que eu tava bem curiosa pra fazer a leitura e é A Namorada do Meu Amigo, da Graciela Mairin, que é a autora que eu tenho um carinho gigantesco por ela. Aqui ele vai contar a história do Cadu. O Cadu, quando ele era criança, ele tinha uma vizinha, a Juju, que ele detestava. Então essa vizinha resolve se mudar de cidade e ele dá graças a Deus porque ele fica livre dela. Anos depois, enquanto ele está viajando, visitando a mãe dele em Florianópolis, a Juju retorna à cidade e quando ele volta de viagem ele descobre que não só ela voltou, como ela está namorando com o melhor amigo dele. Só que a partir do instante em que ele vê a Juju pela primeira vez, ele se apaixona por ela e ele fica sem saber o que fazer, já que ele está apaixonado pela namorada do melhor amigo dele. O que eu posso dizer pra vocês é que eu li o livro muito rápido também. A Graciela Mairin, que ela tem uma escrita também muito envolvente, ela consegue descrever situações do cotidiano como ninguém. As cenas são naturais, são cenas de um dia a dia dos jovens mesmo. Mas ainda assim aquilo não te deixa entediado, ela não precisa criar nada mirabolante pra conseguir conquistar o leitor. Ela conta cenas do dia a dia e ainda assim ela te envolve ali na história. E eu gosto muito dessa fluidez dela, eu gosto demais de como ela consegue envolver então o leitor. Só que eu odiei o Cadu, não conseguia concordar com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele pensava. Eu acho um absurdo essa questão dele com a namorada do melhor amigo, não dele ter se apaixonado por ela, mas as atitudes que ele tem ao longo da história. Eu desaprovei praticamente tudo que ele fez. Eu fiquei o livro inteiro brigando com ele mentalmente, torcendo pra ele criar um juízo e fazer alguma coisa direito. E eu fiquei feliz porque no final, eu gostei do final que a Graciela Mairin que deu pra história. No final eu consegui falar, finalmente você fez alguma coisa decente.
Então, assim, apesar de eu ter brigado com o Cadu a história inteira, apesar de eu não ter concordado com o romance que estava aqui, eu gostei da maneira de como a Graciela Mairinque então desenvolveu a história, como ela colocou o conflito, como ela conseguiu me tirar da minha zona de conforto, porque ela fez com que eu enxergasse uma situação que eu não concordo por outros olhos. Então talvez ela tenha me ajudado a tornar mais fácil entender esse outro lado da moeda. Enfim, apesar de eu ter brigado então com o Cadu, eu gostei do desenvolvimento da história como um todo. Minha próxima leitura eu li pro Desafio Fuxicando sobre Chiquilites, e esse mês eu escolhi ler Mentirinhas Inocentes, da Gemma Townley. Já tem vídeo resenha dele minha aqui no canal. Eu tinha um caso aí de amor e ódio com a Gemma Townley, porque o primeiro livro que eu li dela, Manual para Românticas Incorrigíveis, virou um dos meus chiquilites favoritos. Eu sou apaixonada por aquele livro. E o segundo livro que eu li dela, que é o Quando em Roma, eu detestei. Detestei com todas as minhas forças, então eu não sabia que opinião eu tinha sobre a Gemma Townley, porque um livro eu amei e o outro eu odiei. E aí o Mentirinhas Inocentes veio pra me ajudar a tirar aí a minha opinião da metade, e agora ela está do lado positivo, porque eu gostei bastante do livro. Ele vai contar a história da Natalie Riglan, que é uma mulher que resolveu sair da cidade do interior dela, que ela vivia lá na Inglaterra, pra morar em Londres. E ela quer então ser aquela garota que saiu do interior e venceu a vida na cidade grande. Só que já faz um mês que ela mora em Londres e a vida dela tá completamente parada. Ela largou um emprego numa agência de publicidade, que era na área dela, para trabalhar como vendedora em uma loja, algo do qual ela não se orgulha. Ela praticamente não tem amigos e ela mora num apartamento em que a antiga moradora recebe mais correspondências e telefones do que ela que tá vivendo lá atualmente. Um dia ela resolve atender uma ligação e ela resolve responder a essa ligação como se ela fosse essa antiga moradora, e ela começa então a ter uma vida dupla, como Cressida, que é a antiga moradora, e como Natalie. E aquilo que começa com uma pequena mentira, uma mentirinha inocente, vai se transformando numa rede de mentiras, numa teia que de repente ela não sabe mais como vai sair dali. Embora então também tenha essa questão da mentira, que é algo que é um pouco complicado, pode fazer com que você não se apegue à protagonista, felizmente não foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei me simpatizando pela Natalie, eu fiquei sim preocupada com as mentiras que ela estava contando, mas eu também torci por ela, eu torci pra ela conseguir sair dali, pra ela conseguir se virar em meio à confusão. E eu achei o livro bastante divertido, a leitura também é bastante fluida, é uma leitura convidativa, uma leitura assim prazerosa, então foi um ótimo livro para você conseguir relaxar, se divertir, dar risada. E veio então para conseguir firmar minha opinião sobre a Gemma Townley como uma autora que eu realmente admiro, embora eu tenha tido um livro dela que eu não tenha gostado. E só a título de curiosidade, a Gemma Townley é a irmã da Sophie Kinsella, então dá para saber que ali que a família veio premiada com talentos para escrever chiquilite. Minha próxima leitura também era uma que eu estava muito ansiosa para fazer, porque eu ainda não tinha lido nada do autor e eu me senti envergonhada por isso, porque ele é um dos grandes nomes da literatura contemporânea, e no caso eu li Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Ele vai contar a história do Oscar, que é um garoto que ele vive num internato, e um dia ele acaba conhecendo a Marina, que é uma garota um tanto quanto misteriosa e que faz com que ele conheça um mundo completamente diferente do que ele conhecia e que ele acabe se vendo em meio a muitos mistérios envolvendo o passado. Também não tem como eu explicar muito sobre a história sem revelar tanto dela, mas eu fiquei admirada com a escrita do Zafón também, de como ela é rica, de como ela é bem estruturada. Ele vai descrever as coisas de maneira a realmente enriquecer a narrativa dele. E é tudo de uma maneira tão poética, é tudo tão envolvente, não tem como você não se admirar com aquilo que ele escreve. E esse aqui é um livro, na verdade, infanto-juvenil. Ele falou que escreveu esse livro pensando que seria um livro que ele gostaria de ler quando ele tinha lá os seus 12 anos, mas também é um livro que ele pensou em escrever para agradar todas as idades, então mesmo o público infanto-juvenil quanto um público mais velho. Gostei muito então da história, de como ele conseguiu aí mesclar vários gêneros diferentes. Você tem suspense, você tem drama, você tem romance, você tem terror, e ele consegue se aprofundar em cada um desses aspectos sem fazer com que o livro seja pesado. É um livro então que também você consegue ler de maneira rápida e você vê que tem uma profundidade em tudo aquilo que ele está escrevendo. A única coisa que acho que não me agradou tanto foi a parte do terror da história. Mas isso não me agradou porque não é exatamente o tipo de livro que eu, a Ione, procuro para ler. Então eu não sou uma leitora de livros de terror.
E essa parte foi mais complicadinha pra eu ler. Não que eu fiquei com medo ou sei lá, mas é porque era mais difícil de eu me envolver. Só que nos momentos em que ele, por exemplo, se aprofundava nas características das personagens, que ele explorava essa humanidade das personagens, eu não conseguia piscar naquilo que eu tava lendo. Então, enfim, também foi uma leitura proveitosa, positiva e com certeza me deixou ainda mais curiosa para conhecer outros livros dos Afonso. Se antes eu já tinha curiosidade de ler a trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, agora então eu quero mais ainda. Minha penúltima leitura foi em parceria com a Galera Record e foi o Livro dos Vilões, que é um livro de contos no mesmo estilo de O Livro das Princesas, então reúnem 4 grandes autores, nesse caso a Cecily von Ziegler, a Diana Peter Fraund, o Fábio Yabo e a Karina Ricci. E os livros, então, são releituras de contos de fadas, releituras modernas, e aqui, nesse caso, sob a ótica dos vilões. O primeiro conto, que é da Cecily von Ziegler, eu detestei. Eu achei o conto extremamente fútil, extremamente superficial. Quando eu terminei de ler, eu fiquei me perguntando qual era a intenção da autora com aquela história, porque eu achei ela completamente sem pé nem cabeça. Nenhum dos personagens me conquistou, mesmo quem era pra ser o herói da história, tecnicamente me pareceu vilão também, porque todos os personagens, nenhum deles me conquistou. Então eu não sei se ela fez algo com a intenção de mostrar que ninguém é bonzinho, ninguém é vilão, enfim. Sei lá, eu não sei realmente qual foi a intenção dela com a história, mas eu terminei pensando, o que foi isso? Então realmente eu não gostei, não foi uma história pra mim. E a história dá pra você perceber que ela tem aí o quê de Gossip Girl, que é a série então da Cecily von Ziegler, no sentido aí de todo o glamour que faz parte da história. Ah, e falta dizer que essa história da Cecily é então a releitura de Cinderela. No caso a gente tem aqui a visão das irmãs malvadas da Cinderela. A segunda história, que é a história da Karina Ricci, ele já vai ser uma releitura de Branca de Neve. E aqui já mudou completamente de figura pra mim, porque eu adorei a história, eu adorei a personagem. Ao mesmo tempo em que a história é divertida, você consegue ver que ela tem um aprofundamento aí um pouco maior, porque você consegue enxergar um outro lado da vilã, você não vê simplesmente ela como uma pessoa malvada, você vê uma pessoa que fez más escolhas na vida, infelizmente. E ela conseguiu construir aí todo um enredo que tem começo, meio e fim, com um toque de humor que é completamente característico da Karina, então foi uma história muito gostosa de ser lida e que também valeu bastante a pena. Já a terceira história é a releitura de A Bela Adormecida, da Diana Peter Fraund, e acho que é uma das histórias mais melancólicas do livro. Ela já perde essa característica divertida que existia nos 2 primeiros, e você vê uma história que acaba sendo mais triste. A vilã aqui, que no caso seria a madrasta da Bela Adormecida, é uma jovem de 16 anos, ela veio de uma família de bruxas e ela tem vergonha das origens dela, porque só o que ela queria era ser uma adolescente normal, frequentando a escola, tendo amigas normais. Ela acaba tentando vivenciar isso, só que o passado dela, as origens dela não conseguem ficar escondidas, ela não consegue se libertar disso. E quando tudo vem à tona, a vida dela vira um perfeito inferno. Você vê a garota ali sofrendo de bullying na escola, você vê que as pessoas ao redor dela fazem com que ela seja vilã, mesmo que ela não seja. Então eu acabei ficando triste pela personagem, eu achei a história na verdade triste, porque você vê que ela acaba tomando decisões que fazem com que ela seja vilã, porque o mundo faz dela uma vilã, mas ela não é vilã, ela acaba sendo a vítima, na verdade. Então eu gostei da história por causa disso, porque a vilã, na verdade, não é bem uma vilã. Já o último conto do Fábio Yabo foi meu conto favorito. Ele vai trazer a história do Lobo Mau, e aqui no caso não é o Lobo Mau das histórias em comum, de Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pedro Lobo, é o mesmo lobo de todas essas histórias. Aqui no caso é como se a gente tivesse 2 universos. Um universo é o nosso universo mesmo, dos humanos, e o outro universo, que é o universo dos contos de fadas. Esse universo ele existe exclusivamente para conseguir alimentar os sonhos do universo humano. Então é pra dar esse toque de fantasia no universo humano. E nesse universo dos contos de fadas, os personagens eles são imortais. Eles vivem sempre a mesma coisa todos os dias, então a cada momento que alguém lê uma história, por exemplo, para uma criança, eles têm que viver aquilo de novo. O lobo, por exemplo, ele morre e vive de novo infinitas vezes. E a cada vez ele sofre horrores, porque a função dele é ser o vilão, mesmo que ele não seja. E esse universo dos contos de fadas é controlado pelo narrador, que é onisciente, onipresente, onipotente, e os contos de fadas eles não conseguem fugir
daquilo, eles têm que passar pelas mesmas coisas todos os dias, porque caso eles resolvam se rebelar, o narrador tem controle sobre eles. Então eles fazem aquilo que o narrador quer que eles façam. E eu achei a história incrível, porque é uma tentativa do Lobo escrever a própria história, ele conseguir mudar o próprio destino. E eu achei o conto fantástico, é uma história curta, mas é uma história extremamente inteligente. A escrita do Fabiabo, ela é poética e ela se mescla perfeitamente à história que ele está contando, então você percebe como a escrita dele vai mudando de acordo com a história que ele conta. Enfim, eu achei a história fantástica. E eu acabei gostando muito mais do Livro dos Vilões do que do Livro das Princesas, principalmente por causa desse último conto. Eu achei o teor dos contos, com exceção do primeiro, da Cecily, mais profundo do que no Livro das Princesas. Enquanto o Livro das Princesas ele acaba sendo mais divertido, o Livro dos Vilões ele também serve a esse propósito, só que ele tem um quesinho mais reflexivo e por causa disso eu preferi ele ao Livro das Princesas. A minha última leitura do mês foi um livro que pra mim foi difícil de ser lido, não por causa da história em si, eu me apaixonei pelo livro, mas foi um livro que mexeu extremamente comigo, ele me perturbou, e no caso aqui é Mar da Tranquilidade, da Katia Millay. Ele vai contar a história da Nastya, que é uma garota também de quase 18 anos, e que quando ela tinha 15 anos ela passou por uma situação extremamente traumática e que mudou a vida dela por completo. A gente acaba não tendo informações exatas sobre o que ela passou, você vai descobrindo isso ao longo do livro, mas o que ela deixa claro, o que ela mostra, é que essa situação que ela viveu quando ela tinha 15 anos matou a pessoa que ela era. E ela acabou renascendo como essa outra pessoa e que é uma vida extremamente diferente do que ela tinha. Ela acaba convivendo, então, todos os dias praticamente com pesadelos daquilo que ela viveu. E ela acabou renascendo como essa outra pessoa e que é uma vida extremamente diferente do que ela tinha. Ela acaba convivendo, então, todos os dias praticamente com pesadelos daquilo que ela viveu. E ela acaba, então, mudando de cidade, ela vai morar com a tia dela, ela muda de vida, vai estudar em outra escola, e quando ela chega nessa outra escola, ela conhece o Josh, que é um garoto que também tem um passado problemático, um passado traumático, e quando a Nastya e eles se conhecem, eles acabam, de certa forma, se identificando, não porque eles compartilham aquilo que eles viveram, mas porque eles sabem que eles são diferentes das outras pessoas, que eles têm percepções diferentes, visões diferentes, porque eles já perderam por completo a inocência que eles tinham no mundo. Eles enxergam o mundo de uma maneira diferente, enquanto as outras pessoas enxergam coisas positivas, eles não conseguem ver isso porque pra eles não sobrou muita coisa de positivo na vida. A partir do momento em que eles se conhecem, eles vão causando transformações ali um no outro. E algo que eu achei interessante no livro é que diferentemente de outros New Adults, você não tem aqui um amor capaz de salvar, você não tem que eles encontram a salvação um no outro. Não, eles encontram um certo apoio ali, talvez uma maneira deles conseguirem mudar alguma coisa na vida deles, mas não é o amor que vai salvar. Eles é que precisam fazer isso de outra maneira, eles precisam encontrar uma maneira de viver apesar de tudo que aconteceu com eles. E o livro foi extremamente perturbante, porque enquanto eu li ali na visão da Nastya, aliás, o livro ele intercala as visões da Nastya com o Josh em primeira pessoa, e ele foi perturbador porque eu vivi todas as angústias da Nastya, todas as dores dela, eu senti como se fossem minhas, e ela passou uma visão completamente diferente, ela passou a visão então de quem vive essa dor, vive essa angústia, e isso foi muito difícil pra mim, poder, acho que encarar essa realidade foi muito difícil. Então o livro mexeu muito comigo, ele foi difícil, foi perturbador por causa disso, porque ele me passou uma realidade extremamente dolorosa e que acaba sendo uma realidade diferente da minha. Enfim, ainda assim, apesar de toda a perturbação, apesar de toda a dor, foi um livro que valeu muito a pena, eu gostei muito do livro, também foi uma excelente leitura e eu não posso então deixar de recomendar pra vocês, mas já aviso, é sim um livro forte, então não vão lendo esperando que vai ser um mar da tranquilidade, porque não é tranquilo. Vão preparados pra leitura. Foram essas então as minhas leituras do mês, eu espero que tenham gostado. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Todos os anos, desde que os personagens são... Todos os
os anos eles têm a tradição de passar a família toda reunida, passar o... Eu já tinha curiosidade antes de ler a trilogia Enquanto o Livro das Princesas ele acaba sendo mais divertido, mais relaxante, digamos assim, o Livro das Princesas ele tem um quesinho mais reflexivo e eu acabei gostando mais por causa disso. Eu falei Livro das Princesas ou Livro dos Vilões? Tá. Tem quanto tempo? 5 segundos. Tá. Achei que você começou a falar, faltar um minuto. E a partir então que...